ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Bom dia, começa agora pela VESA TV, mais uma edição do programa ABC Marketing em Saúde. Como você sabe, toda semana a gente traz aqui para você temas importantes relacionados às áreas de comunicação, marketing, negócios, inovação, tecnologia para o setor da saúde. E no dia de hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Qual é o papel da agência de comunicação no setor da saúde? É de fato apenas fazer comunicação? É entender mais do negócio? Para falar sobre isso, trouxemos um especialista não apenas no mercado da saúde, mas também em comunicação, que traz uma visão diferente sobre este tema. Tenho a honra de receber aqui meu amigo Alberto Leite. Fala, Betão, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado pelo convite, Bona. Sempre bom estar aqui. O Betão, que é CEO da Helters, ele vai explicar um pouquinho sobre o que é a Helters e, obviamente, a gente vai falar muito sobre essa questão das agências, enfim, tudo que a gente tem que falar sobre este tema, porque a gente até num encontro que nós tivemos do ABC Meeting, que era o encontro de donos de agência, o Beto falou muito sobre essa questão do futuro das agências e, de fato, de entender o negócio. Então, Vitão, vamos girar a vinheta da entrevista da semana? Qual é o papel da agência de comunicação no setor da saúde? Qual a importância de entender do negócio? O que é de fato marketing e comunicação e o papel da agência? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Betão, para a gente começar, a agência só tem que cuidar de comunicação ou tem que entender mais do negócio também? Eu acho que seria ruim para uma agência ficar só no campo da comunicação e só fazer o papel dela. Muitas vezes a empresa pode errar na estratégia e você errar na comunicação. Acho que é papel da agência, sim, de conhecer o negócio do cliente, discutir com o cliente, colocar em pauta questões, por exemplo, como esse cliente está com uma estratégia que pode dar errado, né? Uma vez que a gente, como comunicação, a gente está mais próximo lá do consumidor dele, na ponta, do cliente dele. A gente tem sim a obrigação de colocar na mesa se tem uma estratégia ou uma tática errada, muitas vezes até sugerir novas coisas. Isso é até bom para a agência. A agência às vezes tem um ticket A lá com o cliente e quando ela traz novidades, esse ticket pode dobrar até, triplicar, dependendo do tipo de atividade, né? Quando você abriu a Helters, foi pensando nisso, a parte da agência agora? Sim, sim. A gente já tinha uns quase 20 anos na área de saúde com outros serviços, a gente não tinha uma agência. E é curioso porque os clientes tinham agências de comunicação atendendo, mas as agências erravam, a gente via os erros, né? Vou colocar alguns exemplos, assim, a gente tem um cliente que ele fez uma RFP para agências em fevereiro. Entramos nós e mais 2 agências. E eles pediram para montar pelo menos na RFP uma linha de estratégia, para onde a gente ia, né? A gente tinha 0 de mídia na nossa estratégia. As outras 2 agências eram pura mídia digital. E eles escolheram a gente. A gente entrou em fevereiro, eles triplicaram o número de clientes deles de fevereiro até aqui, sem 0 de mídia. Então, assim, com 0 de mídia. Então, a gente entendia o negócio do cara. Foi mais estratégia do que investir em mídia e em comunicação. A gente tem comunicação, mas é mais de sustentação, redes sociais e tal. Mas a gente não compra mídia. A gente faz eventos muito focadinhos, muito pequenos, né? Tem 0 de compra de mídia. A gente não comprou mídia até agora. A única mídia que a gente comprou foi evento. Eventos próprios, né? Ontem a gente estava em Santos com eles, jantando com 25 clientes. Então, esse tipo de atendimento que tem que ser feito. Né? A gente tem que chegar para o cliente e falar, não, essa estratégia vai dar errado. Quando você fala disso, que as agências erravam, você acha que a agência errava porque também o cliente não tinha um briefing totalmente correto ou não sabia o que passar, ou ele esperava que a agência entendesse mais disso? Porque a gente até quando fala disso, né, assim, às vezes a agência se preocupa ali em atender aquilo que o cliente pediu e não sabe às vezes que está errado, não vai encontrar o erro.
Por que você acha que tinha essa falha, vamos dizer assim? Assim, a gente que tem um pouco mais de cabelo branco, a gente... Ou não tem cabelo? Ou não tem cabelo, a gente aprende uma coisa, Lu, que as agências de comunicação atualmente, não é uma crítica, porque eles estão trazendo muita inovação para o setor, mas eles têm fórmulas prontas. E a fórmula que funciona para um não necessariamente vai funcionar para outro, né? O Brasil ele é muito regionalizado, ele é muito nichado. Então, quando você pega um cliente, você fala assim, isso aqui deu certo para esse, você vai automaticamente fazer isso para outro, você fala, não funciona assim. Não funciona, né? Então, a gente aprende que precisa ouvir o cliente. Esse cliente em questão, por exemplo, antes de eu montar a estratégia dele, a gente passou 2 dias em imersão só ouvindo, só fazendo pergunta. E depois de 2 dias, a gente falou, vocês não tem que fazer nada do que vocês estão pensando, nada. Inclusive, eles tinham... Quer dizer, o próprio pessoal do marketing estava pensando errado, estava indo para um caminho errado. Eu tô falando, só o presidente da empresa falando, nós vamos para cá, para lá, para lá. Falando, não. Você tem uma linha de produtos imensa, mas a gente tinha uma brincadeira na agência que a cocada vem do coco, que vem do coqueiro, né? Então, o cara tem um coqueiro, faz coco, e ele vende para as barracas da região. Aí um dia ele fala, vou fazer cocada. Ele só esquece que ao fazer cocada, ele está quebrando uma cadeia inteira e ele está esquecendo de olhar o coco, que tem muito para vender ainda. Então a gente falava, não, você tem que vender o coco. Nós vamos fazer comunicação para vender coco, o resto vai vir depois. E foi muito assertivo, né? Ele tinha lá 30 e poucos clientes corporativos e hoje está com 82. Né? Então, ontem, inclusive, eles elogiaram a gente com os clientes, falaram, pô, se não fossem eles, a gente não estaria aqui. E a gente fica feliz. Aí a gente tem um outro cliente que é corporativo também e que a estratégia foi absolutamente diferente dessa. Por quê? Porque é uma empresa mais antiga, é uma empresa onde a gente referenciou muito a presença dos sócios mais antigos. Então até o slogan, né? Esse cliente que é uma startup, que é o primeiro, é uma empresa startup e eles vendem um aplicativo para o hospital e o slogan deles é Feliz com Finex. Você fala, o que tem a ver, né? Feliz com Finex é o nome da empresa. O outro, que é uma empresa que tem 35 anos, e eles são antigos de idade, né? São mais antigos, mas eles são muito inovadores. O slogan é Jovens há algum tempo, porque eles ficam inovando o tempo todo. E aí essa campanha foi muito pessoal em cima do dono da empresa. Então, ambas estão dando resultado. Mas talvez as agências chegariam lá e falavam, vamos pro digital. Aí, o digital nem sempre resolve. Nem sempre resolve. Quando a gente fala isso, porque assim, existe também, eu gosto muito de falar sobre isso, aqui na programação da VES a gente tem diversos programas, obviamente, para diversos setores, e a gente, obviamente, quando fala, sei lá, do marketing imobiliário, do marketing esportivo, enfim, das diversas vertentes dos setores, o marketing em saúde tem suas peculiaridades, né, Beto? Tem. Não só de legislação do que pode e o que não pode. Ele tem um formato diferente, Nenhum né? setor da economia é igual à saúde. Nenhum. Em nível de complexidade. Até comparam que um hospital, ele só pode ser comparado a um aeroporto. Do nível de complexidade que é. Mas o setor como um todo, ele é diferente. Porque ele tem uma questão, Lu, que pouca gente dá atenção. Ontem na minha palestra lá em Santos, eu falei sobre isso. O consumidor da saúde, que somos nós, somos compradores, a gente paga a saúde para um intermediário, que é um plano de saúde. Ele remunera a quem a gente usa o serviço. Então está causada já já tem um problema aí. Então não é problema, porque você não sabe quanto você paga. Então, por exemplo, se você leva o seu filho no pronto-socorro de um hospital e você fala, mas eu tenho um convênio. Você vai lá no pronto-socorro, você não sabe quanto custou o convênio. Logo, se você não sabe quanto custou, você usa como você quiser usar. E aquele dia que você foi no convênio com um filho de sinusite, custou R$2.000 para o plano, que é a média que você paga por mês. Só que se você falar, durante um ano eu gasto, sei lá, R$25.000 de plano de saúde, você não sabe se você gastou R$100.000 de plano de saúde. Então esse desequilíbrio entre 25 que você paga e os 100 que você usou, vai ser distribuído entre todas as pessoas que não usaram, por isso chama medicina de grupo. Então, é um setor complexo, porque quem é hospital hoje, ele não pode fazer uma comunicação simplesmente para o paciente venha
Ou se você venha para o hospital, não, volte sempre. Não vou, ninguém quer voltar no hospital. Inclusive, até quando fala-se de hospital, me corrija se eu estiver errado, hoje eles tentam diminuir a sua permanência de tempo no hospital, né? A economia da saúde ela é ingrata, porque o hospital ele ganha se você está deitado. E o plano de saúde ganha se você está em pé. Entendi. Né? Então essa é a brincadeira da saúde. Né? O plano de saúde quer que você não vá para um hospital. E o hospital quer que você fique mais tempo lá. Mas deitado. Aí você tem as operadoras verticalizadas. Prevent Senior, GNDI, né, Notre Dame Intermédica, que essas querem que você compre o plano e eles fazem de tudo para você não ir para o hospital. E se você vai no deles, porque eles têm um controle maior. Né? Então está instalado um problema enorme. Isso é só né? aqui no Brasil, Beto? Não. Isso em outros países também é desse jeito? É que assim, o Brasil escolheu um modelo, como tudo que a gente faz, a gente não define um modelo. A gente foi para um modelo que o Brasil tem 212 milhões de habitantes. 47 milhões tem plano de saúde privado, o resto está no SUS. Você fala, o SUS é bom? É, bom pra caramba. Só que ele não atende todo mundo direito, porque é muita gente. Nenhum plano do mundo atende 170 milhões de pessoas com qualidade, né? E aí tem furos como esse que aconteceu essa semana do Faustão, né? O cara chega numa fila de transplante, em 7 dias tem um coração e tem 70 mil pessoas esperando, sei lá quantas pessoas estão esperando. Então, aí você tem um Canadá e uma Inglaterra que tem saúde absolutamente pública, não tem nada privado. Nada privado? Nada. Você vai no Canadá, você não compra consulta, tudo é feito pelo seu sistema público. E você tem uns Estados Unidos que não tem público, só tem privado. Né? Então, se você não tem um plano de saúde nos Estados Unidos, você morre. Não tem plano público. Então, você tem sistemas. O Brasil é um sistema híbrido. E agora não dá para mudar, porque você tem um sistema já equilibrado. Estabelecido, para mudar isso ficaria muito complicado. Mas 50% da economia é de um, 50% é do outro. Então, é difícil mexer, entendeu? Ô Beto, quando a gente fala disso, e assim, por isso que a gente também não vê tantas agências atuando no setor da saúde, porque é difícil também, a gente fala muito, né, entender o mercado, não é só entender o cliente, mas entender o mercado que ele está inserido. É um pouco disso que você está falando, e por isso que as agências que têm esse nicho, têm esse foco, têm um destaque maior, porque vocês Exato. tiveram um crescimento muito grande em pouco tempo. Pouco tempo, e tem gente muito boa nesse mercado, sabe? A gente entrou por necessidade do mercado, porque só tem 2 ou 3 players muito bons, mas são muito bons, sabe? A Gilmara, que é nossa amiga, a GPS é uma agência de mão cheia, assim, elas são especializadíssimas em saúde. Aí o Care da Dani, especializada em saúde, atende muito a área farmacêutica. A gente tem clientes de médio porte, pequeno porte, que talvez elas não atenderiam, mas é muito difícil para uma agência entender isso. Então, o cara já pensa com a cabeça de agência, vamos fazer lançamento, vamos fazer isso, e não é assim, ele não funciona assim. Se você pega um hospital, por exemplo, a gente foi atender um hospital recentemente, está no meio de uma favela, né? E eles estavam com baixa ocupação no hospital. Então a gente fez tudo de digital. Eu falei, olha, vamos lá. Você faz digital quando você não sabe onde o seu cliente está, fisicamente. Mas você está no meio de uma favela que tem, sei lá, 1 milhão de pessoas em volta, né? Por que você vai até os Estados Unidos, chama a Meta lá e fala, acerta um cara que está na minha rua? Pô, vai lá na rua, vai na casa dele. E a gente criou um projeto chamado Sola de Sapato, que é o projeto onde a gente vai com o hospital visitar as casas das pessoas com um programa de conteúdo. Pô, tá com 80% de ocupação o hospital. Então, eu acho que, porque como você falou, algumas agências vêm com as fórmulas prontas. E querendo vender o basiquinho, o pacotinho lá do digital, e esquece de pensar até em estratégias de comunicação que podem atender essas estratégias de marketing diferentes. Bom, a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco, você viu que o papo é muito bom. Não saia daí que a gente volta com mais ABC Marketing Saúde, falando desse assunto importante, o papel da agência de comunicação no setor da saúde. A gente volta já.
Infler é uma edtech que conecta marcas a influenciadores, pioneira em novos formatos de entrega e modelos de negociação por performance e awareness no mercado de influence marketing. A Infler possui diferenciais únicos no mercado, a ponto de ter um modelo para chamar de seu, o modelo Infler. Através dele, é possível alcançar até 100% dos seguidores da base de cada influenciador, multissegmentar a entrega, atuar com comunicação por remarketing e ter relatórios em tempo real. E tudo isso em uma negociação diferente do padrão do mercado por CPM ou CPA. Infler, vamos influenciar o mundo. Estamos de volta com o programa ABC Marketing Saúde pela Vesa TV. Por falar nisso, você já segue a Vesa TV nas redes sociais? No Instagram, Vesa TV BR. E se você quiser rever este programa, você pode acompanhar pelo YouTube da Vesa TV. Vesa TV Oficial, o Vesa com Z. São mais de 40 programas em nossa programação, 24 horas, pensada essa programação para você que é empresário, empreendedor, profissional da área de marketing, comunicação, RH, tecnologia, enfim, uma programação de muito conteúdo empresarial, informação relevante para o seu negócio. Bom, a gente está falando aqui sobre o papel da agência de comunicação no setor da saúde, mas Beto, eu queria puxar um pouco do que você falou lá no ABC Meeting, porque obviamente lá a gente tinha agências que atendem outros setores. Para você, o futuro das agências de comunicação em geral é pensar um pouco mais no negócio do cliente e deixar de vender só o pacotinho? Existe um livro muito antigo do Porter, que fala sobre o pêndulo, né? E ele tem empresas que são pêndulo para frente, pêndulo central, pêndulo para trás, né? Quando a empresa, a agência, ela é especializada em algum nicho de mercado, ela tem um pêndulo para frente. Então nós, por exemplo... É o caso da saúde, por exemplo. No caso de uma empresa de saúde, tem empresas que são só de agronegócios. A gente tem uma agência aqui que é só do setor de energia solar. Exato. Então, o cara tá lá, por que eu falo pêndulo para frente? Porque o negócio dele é relacionar com o setor, né? E você tem agências que são pêndulo para trás. Por exemplo, uma produtora de vídeo, que ela é muito boa, ela não vai até o cliente muito, ela vende para as agências. Então, ela faz o trabalho contrário, ela fala com as agências que estão no meio. Uhum. Tem agências que são mais ou menos, ela tem um pouco de técnica e um pouco de mercado, né? Nós somos muito mais mercado do que a parte de trás. Mas tem agências que, por exemplo, são especializadas em fazer site, ou especializadas em rede social. Essas agências têm que atender outras agências. Essas agências de mercado, como a nossa, elas têm que ter uma rede de fornecimento de especialistas. Entendi. Nós não temos que ter especialista. Vocês pensam talvez muito mais no negócio, na estratégia, do que na execução, na operação do trabalho. Exatamente. Né? Se eu tiver que contratar hoje uma pessoa, entre uma pessoa de técnica e uma pessoa de mercado, eu vou contratar uma pessoa de mercado. Porque a gente não pode perder aqui. Agora, se a gente fosse uma empresa muito técnica, a gente é muito bom em social media e tal, a gente ia vender para outras agências, né? Então, eu acho que o futuro da agência é escolher um caminho. A gente é muito bom em social media. Legal, visite outras agências e venda seu serviço. Uhum. Agora, você é bom em social media e quer ser bom em mercado, ninguém é bom nas duas coisas. Né? Escolhe um caminho. Né? Quando a gente fala da comunicação na saúde, eu até sempre questiono isso para algumas pessoas que vêm aqui. A gente faz uma boa comunicação em saúde, as empresas de saúde estão sabendo se comunicar, porque às vezes a gente vê até algumas empresas que não investem tanto, seja em estratégias de evento, de comunicação, de conteúdo, relacionamento. Você acha que o setor se comunica bem ou poderia ainda ser melhor? Poderia, mas eu acho que eles estão já muito focadinhos, viu, Lu? Porque como a gente não enxerga, porque a gente é população. E como porque também comunica com o nicho certo, né? Com quem quer falar, né? Se você pega, por exemplo, a área médica, né? A gente tem aí perto de, hoje, sei lá, 1 milhão de médicos no Brasil. As indústrias farmacêuticas sabem nome e sobrenome, onde ele vive, qual o hábito dele, sabe tudo desses caras. Assim, eles têm programas de marketing muito estruturados para esses caras, né? Quando você vai de plano de saúde, o Brasil tem lá 1.400 planos de saúde, que o cliente, quem é cliente, quem tem eles como cliente? Os hospitais, né? Que tem que vender os seus serviços para os planos. Eles sabem tudo dos planos de saúde, nome e sobrenome de quem entra em cada cadeira, tal, fazem eventos para eles.
Quando você fala já da cadeia de hospital, tem a hospitalar, por exemplo. Acho que eu ia falar, as feiras, eu te perguntar justamente sobre isso, hospitalar, medical fair, essas feiras são importantes para o setor, São muito importantes. Você vai numa hospitalar ou numa medical fair, agora vai ter a medical fair, depois tem a médica na Alemanha. A médica na Alemanha é uma feira com 17 pavilhões, né? O RIMS, que tem lá em março nos Estados Unidos, que vai, sei lá quantos mil brasileiros vão. Então, é muito nichado. A gente não vê na rua, você não vai ver outdoor, programa de televisão, entendeu? Mas você percebe que, por exemplo, num programa da Globo, aparece um médico lá. Esse médico tá com um jaleco de algum hospital, tal, então é tudo muito bem organizadinho, assim. Mas a gente não enxerga muito. Quando a gente fala de pensar essas estratégias, hoje em dia, quando você compõe o time da agência, você falou, você procura muito pessoas de mercado que entendem o mercado. Para poder entrar nesse mercado e ganhar, vamos dizer assim, você precisa ter vivência, né? Conhecer. Porque é um mercado que você, como você falou, ele tem certas complexidades. E às vezes eu fico pensando assim, só quem de repente está ali vivendo ou participando disso que vai pegando e entendendo sobre isso, né? Exato. A gente, por exemplo, na empresa, se você pegar nós e tirar uma foto da empresa hoje e falar, quem é esse? É um médico. A gente é um médico sócio. A gente tem um cara que foi presidente de hospital que é sócio. Tem enfermeiro. Na agência. Na agência. Porque ele entende ali do dia a dia, né? Porque precisa. Porque precisa ter esse tipo de... E tem, obviamente, uma social media, né? Tem um designer gráfico, tem um diretor de criação, tem atendimento, tem mídia, tem planejamento, tem tudo, né? A nossa presidente lá, que é a Nicole, ela toca o negócio todo lá, é um monte de gente misturada, entendeu? Então... a gente fica muito feliz de ver, assim, que é uma agência meio misturada, meio híbrida, então, né? mas acho que isso é importante, né? Para poder trazer um pouco do inside ali do setor, né? Porque tem coisas que, obviamente, você já conhece muito. Olha, o médico pensa assim, ou se você vai fazer uma campanha para o hospital, pensa de tal jeito, ou se é a farmacêutica... Porque cada um também tem as suas nuances. Eu digo até na questão da própria linguagem a utilizar, né? Exato, E você tem a questão de regulamentação também, que piora um pouco a situação, né? Porque cada parte da saúde tem uma regulamentação. Pode ou não pode fazer. Então você vai falar, por exemplo, a gente atende um plano de saúde, ele tem, a ANS permite coisas e não permite outras coisas. A gente criou em 2019, nós criamos um produto para esse plano e soltamos no mercado e a ANS foi lá e falou, não pode tirar tudo do mercado, gastamos uma grana com o negócio, sei lá, 500 mil reais para botar um negócio na rua, não pode voltar. E a gente fez consultas com advogados, tudo, não pode. Fomos para a rua, a ANS falou, não, pode voltar. Aí você vai entrar em embate jurídico com a ANS, não vale a pena, muda o produto, entendeu? É muito comum. Hoje a gente vê... como você falou, diversos planos de saúde. A gente começa, pelo menos estou falando para quem é usuário final, não estou nem falando aí o médico, nada. A gente começa a ver mais produtos sendo desenvolvidos e pensados. Não sei se eu estou errado, mas comparado antigamente você tinha menos produtos, você tinha que se encaixar em algum deles. Hoje a gente talvez comece a ver as empresas criando mais produtos, pensando em nichos, em clusters, desenvolvendo mais produtos de saúde? Muito. Você pega, por exemplo, a gente até pouco tempo atrás, a gente tinha 4 categorias de operadoras, ou planos, né, de medicinas de grupo. A gente tinha plano operadora, que é um plano de saúde que tem um hospital próprio. Aí tem a Mil, Intermédica, Prevent Senior. Aí você tem seguradoras, como Bradesco, Allianz, Porto, que não tem hospital próprio. Eles credenciam hospitais, né? Aí você tem um negócio que chama autogestão, que são empresas muito grandes que têm os seus próprios planos próprios, né? Cassi, Petrobras, Metrô, Itaú, tem várias Vivo, que tem um plano próprio. É tão grande que fala, eu tenho uma carteirinha Vivo, que atende minha população. E você tem as Unimedes, que são cooperativas médicas, né? Aí agora começou a aparecer uma categoria nova de empresas que querem fazer você cuidar da sua saúde sem que você tenha que usar o hospital. Gympass, IGEA, Sami, são os caras, Alice, que querem fazer com que você tenha um plano mensal que você paga, mas sem que você tenha que usar um hospital. Então, eles fazem de tudo na sua saúde para você não usar o hospital. Usam até... de medicina preventiva?
O cara quer ajudar você a se alimentar bem, fazer check-up, mais check-ups, fazer assessment de estresse, burnout, hábitos de vida. Aí vai lá, e se eu for para o hospital? Se for para o hospital, você vai procurar outro tipo de serviço, porque eles não vão te oferecer isso. Ou vão te oferecer numa categoria premium, mas eles querem te fazer não ir para o hospital. Doutor, consulta. Eles têm um plano de saúde lá para isso, para falar, não vai para o hospital. Quando a gente fala desse pensar o produto, geralmente quando a gente fala, né, pessoal, o produto, o pessoal do marketing ou de pesquisa e desenvolvimento está dentro da cadeia do marketing pensar nesses produtos. É importante que a agência também participe disso desde o início, porque muitas vezes a agência não se envolve com o desenvolvimento disso. Vocês, como conhecem o setor e as agências especializadas, participar desse desenvolvimento também é uma diferença, porque você também traz uma expertise para quem está desenvolvendo o produto ali da companhia de fora, né? Uma visão de fora, né? Exato, é aquela diferença que eu falei do nicho. Essa foi uma questão, inclusive, na agência, quando a gente começou. Porque a agência, a gente entrou numa agência que já existia e montou esse business juntos. Então, eles eram muito na comunicação, né? Então, o cliente mandou fazer, eu vou fazer, né? E a gente não é muito assim, não. A gente fala, não, mas por que você vai fazer isso? Qual o tamanho desse negócio? Qual o resultado que pode ter? Ah, não, mas tem uma verba, né? Aí a agência também tem um negócio. A agência, ela vive do quê? Ela vive do FII e das ações paralelas e acessórios que ela vai ganhar um BV, alguma coisa para fazer. A gente, quando começou, falou, cara, nosso ganho é de longo prazo. Nós não queremos ganhar agora. Nós vamos construir relações verdadeiras com os nossos clientes, com cases muito bons. Eu posso falar que todos os clientes que a gente tem, eles não chamam a gente porque a gente pede. Eles nos convocam para reunião porque sabem que a gente é importante para as decisões deles. E era esse ponto que eu ia chegar, né? De entender o quanto vocês podem colaborar de fato com a estratégia do negócio, né? Então, um cliente nosso ontem que me ligou falou, a gente vai construir um novo produto para daqui 2 anos e a matriz é em Israel. A gente quer que você vá com a gente lá para conversar com o cara, para montar o go-to-market lá de Israel para cá, antes da gente comprar o produto. Porque você precisa explicar se tem mercado para esse cara. Então, assim, o nível de confiança intimidade, também. A gente fala lá na agência que um dos valores nosso é intimidade. O nível de intimidade com o cliente é altíssimo. Não dá para eu chegar e receber um briefing, nós vamos lançar uma nova unidade em São Bernardo e eu não estou sabendo, e eu olho, São Bernardo não vai comprar o produto. Bom, a geolocalização, geomarketing, olhar o produto, ver se tem mancha de ataque lá no mercado, chegar para ele e falar, mancha vermelha aqui, cara, vamos para outra área que tem de mancha verde. A gente tem que participar disso. Porque eu acho que aí, como você falou, né, a agência tem às vezes até um papel mais dentro do negócio e do resultado efetivo do que só na parte de comunicar. Sem dúvida nenhuma. Até porque muitas vezes quem não é da área confunde marketing com comunicação, né? Acha que, vamos trabalhar o marketing, tá pensando só nas estratégias de comunicação e não, como você falou, desenvolvimento do produto, de preço, em que mercado entrar. Quando a gente fala desses aspectos, e aí eu vou puxar um pouco para outra ponta, o CMO, ele está preparado para isso? Ele quer isso de uma agência ou ele às vezes nem esperava que ele podia ter isso numa agência? Não está preparado. Essa é uma ponta ruim. A gente tem lá um negócio que a gente escolhe clientes que ou não tem um bom CMO. Não tem um bom CMO? Não tem assim, eles têm uma equipe boa, mas não tem um CMO forte, ou tem um CMO muito forte. O do meio é que é o problema. Entendi. Né? Que é o cara que acha que é um bom CMO, mas não entende do setor. Não entende, ele é baixo. Então, assim, esse cara atrapalha muito a gente. Então, a gente, quando vai atacar um cliente, a gente não vai em qualquer cliente. A gente vai num cliente e fala assim, qual é a tua equipe de marketing? É essa. Então, é legal. Porque casa. Agora, quando você pega, por exemplo, um cliente, um cara que é muito amigo meu, que é o Christian, ele é CMO do Sírio Libanês. Ele é um mega CMO. Ele é muito bom. Ele tem uma equipe muito boa. É muito bom trabalhar com ele. Porque aí você já vai no outro nível de conversa, né? Ele tá num nível assim, o básico, já tem equipe trocando, ele tá discutindo coisa de 5 anos para frente. E aí ele compra coisas muito boas, né? Criação de projetos novos, marcas novas lá na frente, né? Então, aí você vai num CMO que tá abaixo da média, mas acha que ele atrapalha o andamento do negócio, né? Ele não consegue fazer, não dá um briefing bom. Fala, mas isso é pra quê? O cara tá sempre com pressa.
não consegue te entregar um briefing adequado, aí você não consegue comunicar E direito. às vezes até não abre espaço para vocês entrarem dentro do negócio, né? Tem ciúme, ele não é seguro de si, né? O bom CMO hoje, você pega, por exemplo, o que eu falei do Christian, mas tem outras pessoas, a Roberta da BP, tem gente muito boa. Põe na mesa. Tá ela, a equipe, a agência, o presidente da empresa junto. Vamos sentar todo mundo aqui, vamos discutir, vai. Qual que é o problema? Esse aqui, pô, vamos, como é que é? Toró de ideias e vamos colocar tal. E ele, o papel dele, na verdade, é outro, é a construção disso, né? Você acha que hoje as marcas da saúde estão trabalhando melhor as suas marcas? Cuidando mais dessa parte de branding, a gente vê isso muito, por exemplo, a Redditor, que compra muitos hospitais, agora o H-Olhos, eles trabalhando mais a sua estratégia de arquitetura de marca? Eu acho. Você acabou de citar uma marca, por exemplo, que era um caso de estudo. Não é que um hospital chama Dor, Né? Redditor, né? E eles fazem de um jeito que a gente não percebe, né? É um trabalho que, por exemplo, a Gilmara faz, é brilhante o trabalho dela lá, né? Porque tem duas marcas muito fortes, tem Redditor e São Luís. Né? É um trabalho que eles fazem muito bonito, porque se alguém desavisado lesse, ia falar, pô, estranho, o hospital tem o nome de Dor, né? Não, mas é uma Redditor que é bem falado, Redditor ninguém percebe, né? E tem um São Luís, que era uma marca muito forte, né? E você tem outras marcas muito boas trabalhando hoje, assim. Você vê uma preocupação do CEO em estabelecer uma conexão com os stakeholders, não só com a marca, mas com todas as habilidades que estão envolvidas. Ela em volta com ESG. Que hoje é um ponto importante, né? Quando a gente fala até de como empresa como um todo, governança também. Exatamente. Né? Bom, a gente está chegando no final do nosso segundo bloco, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente traz as notícias da semana, o quadro Comunicação na Saúde e a gente finaliza o nosso papo aqui com o Beto. A gente volta já. A Infler é uma edtech que conecta marcas a influenciadores, pioneira em novos formatos de entrega e modelos de negociação por performance e awareness no mercado de influence marketing. A Infler possui diferenciais únicos no mercado, a ponto de ter um modelo para chamar de seu, o modelo Infler. Através dele, é possível alcançar até 100% dos seguidores da base de cada influenciador, multissegmentar a entrega, atuar com comunicação por remarketing e ter relatórios em tempo real. E tudo isso em uma negociação diferente do padrão do mercado por CPM ou CPA. Infler, vamos influenciar o mundo.
Estamos de volta com o programa ABC Marketing em Saúde, um papo muito legal falando sobre o papel da agência de comunicação no setor da saúde. Antes de a gente continuar o nosso papo, vamos para o giro de notícias. Supera Pharma completa 12 anos e quer ampliar parcerias. Indústria farmacêutica espera atingir 1 bilhão em faturamento em 2023. Pura Vida promove diversas ações em comemoração do Dia do Nutricionista. A campanha incluiu um dia especial no espaço Aflora, colheita de ervas medicinais, meditação e um almoço especial feito com ingredientes da marca. Parceria entre CIMED e FINI recebe prêmio de melhor collab do ano pela LicenseCon. Os cases vencedores foram anunciados no último dia 24 de agosto em um evento em São Paulo. A CIMED, que é a terceira maior farmacêutica do país em volume de vendas do Brasil, recebeu esse prêmio LicenseCon, marcas e personagens desse melhor collab por causa do case da CIMED Carmed com FINI. O sucesso de vendas e viral nas redes sociais, a marca líder em balas de gelatina e regalhos do país, superou as expectativas e já faturou mais de 90 milhões em vendas em apenas 4 meses. O Fernando Sodré, que é o diretor de marketing da CIMED, aponta: ficamos muito honrados em receber esse prêmio que chancela o trabalho das marcas e que transformou o produto em um case de sucesso. O co-branding é uma grande tendência do mercado e com certeza trouxe resultados positivos para ambas as marcas. Juntamos a hidratação profunda diária que o consumidor já conhece com uma marca que é líder no segmento e tão reconhecida como a FINI em um collab de desejo. Muito legal. Estas e outras notícias você pode acompanhar no portal da ABCcom, abcdacomunicação.com.br. São mais de 55 notícias diárias sobre o mercado de marketing e comunicação, com uma editoria específica do mercado da saúde. Envie sua pauta pra gente. Beto, é legal ver essas movimentações, né, do setor e essa ampliação também, né? O negócio do collab eu acho fantástico, cara. Eu acho uma das coisas mais legais. A gente lançou agora o Saúde Week, né? Que é um evento próprio nosso, que vai ter a primeira edição no ABC. O que é o Saúde Week? Explica pra gente. Saúde Week é um evento, é o Rock in Rio da saúde. É um evento onde você reúne 43 categorias de empresas de saúde para a população acessar por uma semana mais barato ou free. Entendi. Então você tem hospitais, planos de saúde, clínicas. Não eu vou falar Black Friday porque não seria o Black Friday, mas seria o Saúde Friday. Aí é um negócio. Week. Ele tem a questão do preço, mas ele tem a coisa da experimentação do premium também. Isso então, é legal, né? Você vivenciar isso, né? Então tem um local físico onde as pessoas vão e vão experimentar tudo isso, desde uma água com uma experiência de água até um hospital, né? Então ele tem desde alimentação, academias. Nós estamos trazendo artistas da Globo para fazer academia ao vivo aqui no parque. Então vai ser um evento assim de muitas experiências, né? São mais de 100 experiências em 4 dias. Entendi. Né? Quando que vai acontecer? Em dezembro. Dezembro. Aqui em São Caetano, no Parque Chico Mendes. E a gente estava falando muito disso, porque a Saúde Week é um grande collab. Então você vai lá, por exemplo, uma dentista, ela tem 500 clientes. O psicólogo tem 600. Não, eles têm 1.100. Entendi. Por que eles não fazem coisas juntos? Porque por que um cara que faz, por exemplo, uma prótese dentária, uma lente de contato, ele deve ter uma preocupação física com ele, que ele pode fazer, por exemplo, o cabelo, o implante de cabelo. Pô, vamos colaborar as listas de trabalho. Entendi. Então você começa a ter um grande collab. E esse collab envolve, sei lá, 1 milhão de pessoas, entendeu? Entendi. Não, muito legal. Avisa a gente pra gente cobrir, porque Claro. vai ser legal a gente ver esse... Um show de marcas, o vai show ser. de marcas, né? Bom, a gente toda semana também tem o quadro Comunicação na Saúde, que é em parceria com a Ebert Comunicação. Vamos ver o que eles trazem pra gente nesta semana?
É muito fácil a gente falar que a gente vai trabalhar com aspectos, por exemplo, de uso de tecnologia, IA, que a gente precisa trabalhar o aspecto de saúde mental, né, das pessoas, instigar o protagonismo dos nossos colaboradores, mas muitas vezes a gente não percebe quais são as fricções que existem nesse processo. Então a grande dica que eu dou é que o RH comece realmente a aplicar essas mudanças dentro do próprio RH. Porque à medida que você consegue aplicar isso no RH e essa transformação parte do RH, as fricções existentes são mapeadas, as dificuldades que as lideranças passam, como a gente pode ajudar, né, que tipo de desenvolvimento a gente pode fazer para preparar as lideranças para apoiarem os colaboradores dentro desse processo de transformação. Eu acho que essa aplicação interna, a história do exemplo, né, arrasta, pode ajudar não só com o contexto de ser inspiração, mas também no contexto de você estar preparado, porque se você fez isso dentro da sua própria estrutura, você vai ter passado pelos desafios e, consequentemente, vai estar preparado para apoiar as outras estruturas a se desenvolverem também. Eu trago aqui para a VESA TV um insight que é o seguinte: a gente está vendo muito falar aqui, tanto nas palestras como aqui na própria Expo, que tem aqui várias empresas expondo como nós da Expo, a questão do cuidado do ser humano integral. Como isso é importante para a saúde? Cuidar da saúde não é cuidar da doença, cuidar da saúde é cuidar do ser humano. Nossa plataforma, por exemplo, ela cria um ambiente em que os líderes se aproximam mais do liderado. Você tem relações melhores, e as relações melhores constroem, obviamente, um ambiente mais saudável para a pessoa e para a organização. Então, esse é um grande insight que a gente está vendo aqui. Uma das coisas, né, relevantes desses dias, essa questão de olhar o ser humano como um ser integral e que a saúde é também para ser olhada como uma coisa integral, e não apenas um aspecto da vida dele. Cuidar das pessoas tem a ver com cuidar dela no ambiente de trabalho também. No ambiente de trabalho, quando a gente tem uma cultura adequada, quando a gente tem líderes perto das pessoas, quando a gente tem uma cultura de feedback, as pessoas próximas, sabendo os pontos de melhoria, sabendo que são boas, isso ajuda muito a construir esse ambiente que gera mais produtividade, mais qualidade e, obviamente, mais felicidade para as pessoas. Então, esse é o grande insight aqui do CONAD, diretamente do São Paulo Expo em São Paulo. Eu mando para vocês um grande abraço. Primeiro, a Alelo está comemorando 20 anos de existência, é a marca líder de categoria, líder absoluta nos benefícios PAT e na gestão de vale transporte, mas a Alelo está longe de ser uma empresa que só oferece benefícios, né? Algumas dessas novidades são os nossos produtos de flexibilidade. Nós temos o Alelo Tudo, que é o produto de arranjo fechado, né, que a gente chama de produto de rede própria, rede Alelo. E a gente tem o Alelo Pod, que é o nosso produto de arranjo aberto, ou seja, uma rede aberta com a bandeira Elo. Então a gente está lançando essas duas soluções que atendem empresas de todos os tamanhos, de todos os lugares do Brasil. E a gente também está contando aqui no CONAR que a gente chama um ecossistema de negócios. Tem o Pede Pronto, né, que é o nosso app de pedidos digitais para takeaway, delivery. A gente tem Veloy, que é a nossa bandeira de tags de estacionamento e pedágios. E a gente também tem Eats for You, que é uma food tech ESG, que faz um trabalho muito legal ali de comida saudável e caseira para empregar e tirar da informalidade ali donos e donas de casa que querem ter uma renda complementar. E aí também a gente lança aqui no CONAR a nossa parceria com o WeWork, a gente tem o Alelo WorkPass, que é um vale escritório, que é o produto ideal para empresas que operam no modelo híbrido, né? Tem colaboradores que estão no escritório ou em casa, e aí nessa colaboração a gente tem aí à disposição mais de 500 escritórios em todo o Brasil, atendendo empresas que têm essa necessidade, e a gente também tem aí junto conosco o nosso super embaixador de marca, que é o Luan Santana, e aí como a gente costuma falar na nossa campanha ali de publicidade, a Alelo é o benefício que o Brasil já topou, né? E agora a Alelo é o benefício flexível que o Brasil já topou. Um beijo grande para todo mundo e fica aí o convite para essa parceria com uma empresa linda, incrível, e eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer essa marca maravilhosa um pouco mais de perto. Um beijo grande para vocês. Quais insights que a gente está vendo esse ano em saúde é que as coisas estão mudando. O mercado está num cenário de crise e todo cenário de crise leva uma série de repercussões. Eu vou falar algumas delas que a gente está vendo. Reajustes mais altos. Então, a gente está vendo clientes de saúde empresarial sofrendo reajustes de 10% a 20% maiores do que estava acontecendo em 2021 e 2022. A questão de reembolso, a gente tem visto no mercado um número grande, um aumento importante de reembolso. Isso está repercutindo
uma série de questões, né? Quanto de reembolso cada colaborador tem, a questão da fraude do reembolso. Outro ponto, coparticipação, né? Hoje cerca de 50% das pessoas que têm plano de saúde pela sua empresa pagam alguma coparticipação para usar exame simples ou consulta simples. E a gente tem visto isso aumentando, então mais empresas tendo coparticipação ou empresas que já tinham coparticipação aumentando o valor. Outro ponto, rede credenciada. A gente tem visto um descredenciamento de alguns dos prestadores. Então a pessoa tenta agendar ali o serviço para cuidado, quando chega lá o prestador já foi descredenciado. Então a gente está vendo muito isso acontecer e a Pipo, como corretora e gestora de planos de saúde, ela consegue ajudar o colaborador a navegar pelo sistema, entender o que está acontecendo e procurar o melhor cuidado. Aqui a gente está fazendo uma ativação muito focada em diversidade e inclusão, como vocês conseguem ver aqui. A Pipo é uma empresa que tem um DNA muito forte olhando para a diversidade. Então, um exemplo prático disso, hoje a Pipo é uma das únicas corretoras do Brasil que tem uma linha de cuidado para a pessoa trans, ajudando desde a terapia de hormonização, cirurgia de afirmação de gênero. A Pipo é uma corretora diferente, corretora que ajuda as empresas a entender quais são os melhores benefícios em saúde, olhando a nível nacional, entender também como é que anda o sinistro, a sinistralidade dessa empresa, com um olhar super próximo, e também com um time de médicos e enfermeiros próprios fazendo essa gestão do cuidado, da jornada dos pacientes, né, dos colaboradores dependentes da sua empresa, para eles conseguirem navegar melhor pelo sistema de saúde. A gente percebe que teve uma evolução muito grande, as pessoas estão mais interessadas, né, o RH mais interessado em entender o que uma consultoria de diversidade, equidade e inclusão, como a TRI pode fazer para ajudar nesse processo. A TRI pode ajudar a fazer diagnóstico, censo demográfico, entender em que momento que vocês estão, para poder implantar programas. A gente pode também trazer treinamentos, educação corporativa e formação nessa temática e trazer programas de desenvolvimento focados em pessoas de grupos minorizados que estão na empresa de vocês. Está sendo muito bacana, a gente está adorando, para nós está rendendo bastante e com certeza a gente vai estar no ano que vem de novo. Muito legal, quero agradecer a toda a equipe da Ebert que toda semana mandou um quadro aqui pra gente, né, falando aí de comunicação em saúde. Betão, foi muito legal o nosso papo. Bom. Vamos falar mais desse Saúde Week, trazer também você aqui no jornal, tudo que é um evento bacana a gente poder reunir e até para você que está acompanhando a gente, poder vivenciar essas experiências. E quando ele acontece mesmo? Dezembro, então? Dezembro, ele é no final de semana de... na verdade, o Saúde Week tem 3 blocos, né? Um bloco é a Saúde Week Conference, que é um TED Talks com conteúdo. Você tem 3 dias que são off-site venues, então são os eventos que acontecem nos hospitais, nas clínicas. E você tem 3 dias dentro do parque, que acontecem nos dias 8, 9 e 10 de dezembro. Muito legal. O que é legal é que nós temos hoje pelo menos 30 agências participando. Porque cada agência tem o seu cliente para criar uma ativação específica. Entendi. Né? Então eu já tenho aí um grupo, já deve ter umas 30 agências participando, criando as suas ativações para os seus clientes, né? É muito legal, cara. É assim, e ele é itinerário e ao mesmo tempo ele é calendário. Então, ou seja, o ano que vem acontece de novo em São Caetano, mas já acontece em Curitiba, que é a segunda cidade, aí ele vai andando em várias cidades até chegar num número que a gente pensa lá, que é 17 cidades. Muito legal. Bom, ótimo papo, muito legal para você até que de repente é uma agência que trabalha no setor ou quer conhecer mais o setor da saúde, aí umas dicas muito legais. Obrigado, viu, Beto? Eu que agradeço. Bom, e você continua com a programação da Vesa TV, essa programação que é pensada para você que é empresário empreendedor. Semana que vem a gente está de volta com mais um ABC Marketing Saúde, trazendo temas importantes deste setor, que é um dos setores mais importantes da economia no Brasil. Então até semana que vem, até lá.